Deu? Só, como eu vou ter a missa, mais tarde vou ter que sair um pouco antes de acabar, então vou dar os avisos finais já. Os avisos finais é que agradecemos também a presença de todos vocês, obviamente ao professor Jeová, que se dispôs também a estar aqui conosco, colocar o seu tempo a nosso favor. E agradecemos também a Deus por nos dar esta oportunidade. Próxima formação vai ser na Paróquia Imaculada Conceição da Virgem Maria, lá em Sobradinho. E quem vai ser o professor que vai dar as palestras é Padre François. Ele vai falar sobre os dogmas. Vai falar um pouco também sobre como foi a evolução dos dogmas e também vai falar sobre obviamente, algumas heresias. Dia 15 e 29 de abril, sábado pela manhã, dia 15 e dia 29 de abril, Paróquia Imaculada Conceição, lá em Sobradinho. Começando no mesmo horário, se Deus quiser também será transmitido online. Hoje tivemos uma dificuldade, que a internet aqui não pega muito bem, então hoje estamos gravando, depois vamos subir, mas não estamos transmitindo ao vivo. Se Deus quiser, mês que vem já será Páscoa, momento de alegria, e continuamos com as nossas formações. Pedimos também que rezem por nós, e se puderem, acompanhem online, ou se forem lá também, serão bem-vindos. Então, mais uma vez, muito obrigado. Agora continuamos com a nossa palestra. Muito bem. Então, gastamos um tempo falando aqui da Gaudium et Spes 22, que ela serve para nós como uma chave de leitura de toda essa constituição desse documento pastoral, mas também serve como chave de leitura para essa nossa apresentação, para essa nossa exposição. Então, esses dois encontros, eles têm como centro a Gaudium et Spes 22. O homem é revelado na sua totalidade pelo mistério do Cristo, ou Cristo revela o homem ao próprio homem. Então, é um tema que é importantíssimo, que é oriundo disso, que nos ajuda a entender exatamente quem é essa pessoa humana, é o tema da imagem de Deus. Então, nós sabemos que na narrativa do Gênesis, esse termo aparece. O homem é criado à imagem de Deus. E agora nós vamos nos debruçar um pouco para tentar entender o que é que a igreja entende, o que é que se ensina sobre ser imagem de Deus. Talvez vocês encontrem esse termo escrito de uma forma diferente no latim, que é imago Dei. Tem alguns grupos de estudo, tem pelo menos, grupo de estudos aqui em Brasília, da Teologia do Corpo, que ele tem exatamente esse título, Grupo de Estudos Imago Dei, ou seja, Grupo de Estudos à Imagem de Deus. Então, para nos auxiliar, eu peguei aqui um documento que ele foi escrito pela Comissão Teológica Internacional. A Comissão Teológica Internacional, ela foi criada depois do Concílio Vaticano II, no primeiro sínodo de bispos que aconteceu no ano de 1969, 4 anos após o concílio, e tinha como intenção principal servir de auxílio para a comissão, para a congregação de doutrina da fé. Então, teólogos reunidos no mundo, sejam eles clérigos, pode ser um padre, um bispo, ou leigos, com bastante capacidade na área de teologia, seja ela sistemática, bíblica, poderiam contribuir de maneira ativa em questões bem específicas para a igreja. E a Comissão Teológica Internacional, ela tem algumas particularidades. Na sua seleção, ela leva em conta não somente a capacidade intelectual, quantidade de produções, mas principalmente a fidelidade daquele teólogo ao magistério. Então, de certa maneira, a gente tem uma certa segurança quando nós vemos um dos teólogos que fazem parte da comissão, porque sabemos que, de certa forma, a vida dele ali não foi orientada a simplesmente uma teologia livre, realizar uma teologia livremente acadêmica, mas realizar uma teologia tendo realmente, por assim dizer, os moldes estabelecidos pelo magistério. O Papa Bento XVI, ainda enquanto cardeal, escreve uma obra não, é um conjunto de discursos que depois é compilado numa obra chamada Natureza e Missão da Teologia. E lá ele estabelece os pressupostos de uma teologia católica. Então, a teologia católica não pode ser simplesmente jogada à liberdade como se pudesse dizer qualquer coisa. Isso faz parte de um primeiro momento no qual a gente tenta
chegar num consenso da verdade. Mas a partir do momento que já está estabelecido, as possibilidades de trabalho, elas são limitadas. Limitadas em certos sentidos, limitadas porque os limites estão dentro daquilo que Deus nos revela e com a intenção de salvar a própria natureza humana, de salvar o homem. Mas, ao mesmo tempo, tem uma liberdade muito grande. Vejamos, por exemplo, algumas questões bem interessantes. Quando nos debruçamos sobre o próprio mistério da Assunção de Nossa Senhora, né? O mistério da Assunção de Nossa Senhora nos coloca diante de uma própria possibilidade teológica que o documento que estabelece o dogma deixa em aberto. Diz para nós o documento: terminado o curso de vida na terra, Maria, de corpo e alma, é assunta aos céus. E daí a grande questão: professor, morreu? Não morreu? Foi uma dormição? Afinal de contas, qual das duas possibilidades se encaixa melhor? Propositalmente, o documento nos insere num fundamento, que é o fundamento de que sobe ao céu de corpo e alma, e nos insere diante de outro fundamento, que termina o curso de vida. E aí, a partir dessas duas realidades, a gente consegue se debruçar muito mais na teologia. Tem muito o que se discutir, tem muito o que se falar. Algumas questões, por exemplo, ter sido imaculada. Será que exime Maria de ter sentido as dores do parto? Afinal de contas, sabemos que o elemento da dor é um elemento que muitas vezes é configurado e entendido como também uma consequência do próprio pecado. Nós sofremos as mazelas desse mundo porque anteriormente cometemos um pecado. Mas, será que isso está explícito no dogma que fala sobre a Imaculada? De maneira alguma. Então isso dá possibilidade também para crescermos e especularmos na teologia. E aqui estou trazendo para vocês questões de um campo de vista assim, puramente especulativo, no dia a dia não é tão prático. Mas peguemos uma situação mais concreta. Imaginemos, por exemplo, a realidade de casais em segunda união, onde está estabelecido, de maneira concreta para nós, na própria teologia dos sacramentos e nas próprias condições para receber o sacramento, que é necessário estar em estado de graça. E o estado de graça, objetivamente falando, é um estado no qual, confessados de uma falta, nos encontramos diante de Deus aptos a receber de maneira concreta. Então, objetivamente falando, está aqui um fundamento. Porém, a realidade que nós vemos, a realidade que nós experienciamos, é de pessoas que, buscando retornar à comunidade católica, buscando retomar a vida católica, com o coração convertido, procuram de alguma forma se aproximar dos sacramentos. E aí, não estou colocando aqui que a resposta é daremos os sacramentos. Qual é o fundamento? Objetivamente falando, temos que estar em estado de graça. Pessoas em segunda união, qual é a condição delas? A gente começa a se debruçar sobre essas questões, não tendo em vista refazer, por exemplo, os fundamentos da doutrina, mas de prestar um auxílio pastoral. Então, a teologia também se debruça sobre problemas doutrinais, problemas densos doutrinais, mas uma vez que os fundamentos ali estão, temos que debruçar diante das situações concretas. Isso tudo para dizer que o magistério estabelece para nós os limites. Então, nesse caso concreto, é necessário estar em estado de graça para receber os sacramentos. Porém, nos dá uma margem muito grande para entender os problemas e conseguir chegar às soluções pastorais. Então, ao mesmo tempo em que se estabelece limites, há uma abertura muito grande para o desenvolvimento da própria teologia. Então, esses teólogos católicos que aqui estão se encontram exatamente dentro disso, limitados, por assim dizer, pelos ensinamentos, pelo norte do magistério, ainda assim podem desenvolver um trabalho muito grande. Eu me lembro que desde o ano de 1900, mais ou menos, nós sempre tivemos teólogos brasileiros participando da Comissão Teológica Internacional, pelo menos um. São Boaventura é ótimo. Boaventura Copelandburg, que era um frei franciscano. Acho que ele fica durante 2 mandatos, por assim dizer, na comissão. 4 anos, depois renovado por mais 4. Um outro teólogo jesuíta, esqueci o primeiro nome dele, né? O segundo nome é Mário Miranda.
Mário Miranda, um outro teólogo jesuíta, que fica por 4 anos na Comissão Teológica Internacional. Geraldo Hackmann, que é um teólogo brasileiro, também fica por 4 anos. E, mais recentemente, no seu segundo mandato, é um bispo auxiliar do Rio de Janeiro, chamado Dom Antônio Luiz Catelan. Ele ficou por 4 anos enquanto sacerdote, depois tornou-se bispo e acabou renovando por mais 4 anos. Então, pessoas que compõem. O Papa Francisco, de maneira concreta, uma das últimas vezes que reuniu, solicitando auxílio dessa comissão, foi para dar uma resposta doutrinária concreta, por exemplo, a algumas questões que eram levantadas sobre a possibilidade de ordenação diaconal de mulheres. Então, a possibilidade de ordenação sacerdotal já havia sido discutida longamente no pontificado do Papa João Paulo II e as possibilidades estavam encerradas. Então, não foi criado nenhum dogma para isso, mas o Papa João Paulo II diz de maneira muito concreta em um documento sobre esse tema, não há absolutamente mais nada a ser trabalhado. Não existe possibilidade de ordenação de mulheres, ordenação sacerdotal. Porém, e o diaconato, né, um nível menor do que o do sacerdote. Já havia sido levantado no pontificado do Papa João Paulo II, no pontificado do Papa Bento XVI, no início do pontificado do Papa Francisco e, mais uma vez, no meio aqui do pontificado, 2 anos atrás, toma, mais uma vez, bastante relevância e aí abre-se a comissão. E a comissão vai, estuda, faz toda a fundamentação e apresenta uma espécie de um documento, um parecer, o Papa Francisco, e ele lendo aquele documento, ele consegue manifestar. Então, eu lembro que assim que a comissão termina esse parecer, o Papa Francisco se reúne num grande encontro com diversas religiosas, era um encontro para mulheres que estavam dentro da igreja, sejam religiosas, sejam irmãs leigas, enfim, para poder realmente dar a resposta do parecer, porque tinha muitas ali que estavam realmente nessa ansiedade de querer saber se era possível ou não. E aí ele vai publicamente e fala, olha, não existe essa possibilidade. E uma das coisas que essa comissão fez foi tentar levantar historicamente, olha que interessante, se havia algum relato histórico, bíblico, seja de qual for a fonte, de uma ordenação diaconal feminina no serviço da igreja. E absolutamente não existe. Não encontrou, né? A não ser que alguém soubesse de alguma história que não foi relatada. Mas de tudo que eles conseguiram acessar de documentos, não tem esse relato. Então foi um dos argumentos mais fortes. Nunca na igreja, na história da igreja, houve realmente ordenação diaconal feminina, né? Então, é um elemento que não pode simplesmente à mercê de uma vontade ser inserido. Então, essa comissão, a pedido do Papa João Paulo II, no ano de 2004, tentando responder algumas questões específicas sobre a criação do homem, esse era o tema principal, teologia da criação, a criação do homem, se debruça sobre esse texto e nos entrega esse belíssimo documento que se chama Comunhão e Serviço, : a pessoa humana criada à imagem de Deus. Esse documento vale também a leitura. Comunhão e Serviço, a pessoa humana criada à imagem e semelhança de Deus. Comunhão e Serviço, a pessoa humana criada à imagem e semelhança de Deus. O ano é de 2004, Comissão Teológica Internacional. Então, se pudesse deixar um só texto desses 2 encontros, eu deixaria exatamente esse, né, para que vocês pudessem se debruçar na leitura. E aí, eu vou me ater ao primeiro capítulo desse documento, que é exatamente o tema da pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. No início, ele traz para nós os relatos da própria Sagrada Escritura e tradição. Então veja que interessante. Com algumas raras exceções, a maior parte dos exegetas contemporâneos reconhece a centralidade do tema da Imago Dei na revelação bíblica. Estão ali Gênesis 1, de 26 a 27, Gênesis 5, de 1 a 3 e Gênesis 9, 6. Esse tema é visto como a chave para uma compreensão bíblica da natureza humana e para todas as afirmações de antropologia bíblica, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Segundo as Sagradas Escrituras, a Imago Dei constitui quase uma definição do ser humano. Não
é possível compreender o mistério do ser humano separado do mistério de Deus. Então, a principal síntese que a gente consegue realizar a partir desses relatos bíblicos é que não é possível compreender o mistério do homem separado do mistério de Deus. Lembra que eu falava aqui no final da primeira parte? Alguns mistérios são melhores entendidos em Cristo. E o Papa João Paulo II, para aquela comissão de teólogos de Salamanca, descreve: algumas inquietudes humanas só são passíveis de serem resolvidas diante da revelação cristã e do entendimento da graça. Então, só é possível compreender o mistério do homem com o mistério de Deus. Separado não é possível. O conceito veterotestamentário, ou seja, o conceito no Antigo Testamento de ser humano criado à imagem de Deus, reflete em parte o pensamento do Antigo Oriente. Então nós sabemos a comunidade, por assim dizer, do povo de Deus surge ali aproximadamente no ano de 1800 a.C., na região onde se encontrava Abrão, né, uma região, se não me engano, chamado Urs, cidade de Urs. E aí, ali começa, de certa forma, a cultivar ao redor da figura de Abraão uma comunidade, por assim dizer, do princípio de judeus, né? Não podia explicitamente falar de judeus, e não necessariamente de hebreus, mas um povo que se começa a congregar ao redor de Abraão, né? E é natural que as pessoas que faziam parte daquele grupo, daquela comunidade, tinham também uma série de outras influências. Então, se hoje nós formos considerar, por exemplo, a nossa opinião sobre certo assunto, ou sobre a maneira de ver, que seja, por exemplo, a própria questão da família, se nós estamos cercados de pessoas que têm uma visão mais tradicional da família, é natural que o nosso imaginário seja montado dessa maneira. Se nós vemos famílias de modo de vida tradicional, o nosso imaginário vai sendo elaborado daquela forma. Se nós estamos acostumados a ver modelos de família diferentes dos tradicionais, é natural que o nosso imaginário. E daí se nos perguntam, afinal de contas, o que é família? Ou a gente se debruça numa simples questão teórica, pegando um conceito que nós já estudamos, ou a gente tenta lembrar daquilo. Então, qualquer povo, em qualquer tempo, em qualquer região, constrói em si uma cultura e naturalmente recebe influência. Por isso que há muitas coisas dentro dos próprios relatos bíblicos, ou termos que nós entendemos dentro da cultura judaica, da cultura cristã, que são termos que às vezes pegaram, por assim dizer, o seu significado emprestado de outros povos. Então ele traz isso pra gente. O conceito de imagem de Deus no Antigo Testamento reflete em parte o pensamento do Antigo Oriente Próximo, segundo o qual o rei era imagem de Deus na terra. Então tinha-se essa imagem, esse imaginário muito claro. Afinal de contas, quem é a imagem de Deus na terra? O rei. Lembremos, a nossa visão hoje é cada um de nós é. Mas tentemos imaginar que estamos tentando aprimorar o conceito. De que maneira que ele vai chegando até nós? Então, no momento, um rei. É o que mais se aproxima da imagem de Deus. A interpretação bíblica é, porém, diferente, enquanto estende o conceito de imagem de Deus a todos os seres humanos. Então, ao passo que no Oriente Próximo, a imagem de Deus estava reservada a um só homem, um só representante de Deus, dentro do entendimento do conceito bíblico já começa a trazer o entendimento de que cada um de nós somos também imagem de Deus. A Bíblia se diferencia ulteriormente do pensamento do Oriente ao ver o ser humano como dirigido, antes de tudo, não para o culto dos deuses, mas para o cultivo da terra, ligando, por assim dizer, o culto mais diretamente com o cultivo da terra. A Bíblia compreende que a atividade humana nos 6 dias da semana tem por meta o sábado, dia da bênção e santificação. Tem um teólogo católico, vocês devem conhecer, ele começou a fazer comentários junto com um colega dele, esqueci o primeiro nome, Harris, é o Scott Hahn. Ele começou a fazer comentários de vários textos bíblicos, né, de vários livros bíblicos. E o livro do Gênesis é um dos que é comentado. Eu gosto do comentário que o Scott Hahn traz em relação
ao trabalho, a maneira como ele vê o trabalho no livro do Gênesis, porque também reflete um pouco da própria experiência que ele tem enquanto cristão e católico. Ele, depois de convertido, encontra uma comunidade na qual ele conseguiu participar, conseguiu amadurecer na própria fé, que é o próprio Opus Dei. São José Maria Escrivá, quando funda o Opus Dei, tinha como um dos fundamentos, tinha como um dos princípios do Opus Dei, além, principalmente, na verdade, da filiação divina, a necessidade de santificar a vida por meio do trabalho. Então, o trabalho poderia, de certa forma, ser entendido como uma espécie de um culto levado a Deus. Assim como na liturgia, nós, por meio das orações, por meio de tudo aquilo que nós realizamos por ritos, gestos, palavras, orações, nos conduzimos para um momento último, que é o momento de adoração do próprio Deus e comunhão com Ele. O trabalho, de certa maneira, pode ser visto como uma forma onde gestos, pensamentos, atos concretos, os ritos realizados, um horário exato com o qual a gente levanta, com o qual a gente chega, com o qual a gente cumpre a nossa jornada, se torna, de certa forma, também um caminho perfeito para alcançar a Deus. Então, tendo em vista que esse autor, Scott Hahn, vive essa espiritualidade dentro da sua vida pessoal e faz uma análise do Gênesis, tanto quanto tradicional, em relação ao trabalho, ele enxerga que, de certa maneira, o primeiro ato de culto do homem não foi quando, pela primeira vez, monta ali um altar, coloca animais e pega fogo, mas propriamente quando realizou o primeiro trabalho. O homem, quando recebe de Deus a demanda ou a responsabilidade, né, de dar nome a cada criatura, começa ali já a realizar um ofício. O homem era convidado a ajudar a Deus na criação. E, naturalmente, o homem tinha que cultivar a terra. Não é porque estava no paraíso que, do nada, aparecia um cacho de banana pela força do pensamento. Né? Então, o homem tinha que trabalhar a terra, fazer, produzir, né, para que pudesse lhe servir de consumo próprio. Então, vejo que o trabalho, naquele momento da criação do mundo, falando ali de Adão, especificamente, vivendo junto com Eva, torna-se, por assim dizer, a primeira forma concreta do homem se aproximar de Deus. Então vejam como a perspectiva bíblica compreende, né? Olha só, ligando, por assim dizer, o culto, ou seja, a forma que nós temos de nos relacionar com Deus, mais do que um simples sacrifício, ligando o culto mais diretamente com o cultivo da terra, o trabalho. Então a forma como nós temos de aproximarmos-nos de Deus é de fato por meio do trabalho. É a primeira forma, por assim dizer, as primícias da Santa Missa estavam no ofício do trabalho do dia a dia. Poderíamos, de certa forma, catequeticamente assim dizer. Isso é muito bonito, né? O trabalho ganha uma dimensão muito mais sublime, né? Ao vermos o trabalho assim, dá até vontade de falar assim, professor, licença, estou indo trabalhar agora, né? Porque dá um gosto, né, de realizá-lo. Então, muito bonito. A Bíblia compreende que a atividade humana nos 6 dias da semana tem por meta o sábado. Ou seja, os dias que nós trabalhamos têm em vista o sábado. Ou seja, o dia da bênção, o dia da santificação. Em outras palavras, o trabalho que realizamos tem em vista a comunhão com Deus. Não significa simplesmente aquela perspectiva de trabalharmos para folgar, mas nós trabalhamos para nos unir a Deus. Ainda que não tivesse o descanso, o nosso trabalho tem em vista a união com Deus. Bonito. 2 temas convergem para dar forma à perspectiva bíblica. Em primeiro lugar, é o homem, na sua totalidade, que é criado à imagem de Deus. Esta perspectiva exclui as interpretações que fazem residir na imago Dei, neste ou naquele outro aspecto, por exemplo, na sua virtude ou no seu intelecto, ou em uma das suas qualidades ou funções, a sua natureza sexuada ou o domínio da terra. Então, em outras palavras, quando falamos que o homem é a imagem de Deus, é o homem como um todo. Não podemos dizer que está somente na inteligência a imagem de Deus, porque podemos cair no risco de falar assim, afinal, Deus sendo um ser espiritual, não é dotado de corpo como nós. Imaginemos antes da encarnação, Deus, na Trindade. Espiritual, não tem corpo.
Então, o que podemos ter de semelhante com Deus é coisas espirituais, por exemplo. Então, talvez a nossa única semelhança com Deus esteja na inteligência e na vontade. E o resto todo criado. Será que aquilo também não é imagem de Deus? Isso é um aspecto muito importante. Porque aqui entra um princípio que a gente não pode excluir na antropologia. Ser imagem de Deus significa ser imagem de Deus na totalidade, no corpo e na alma. Para não corrermos o risco de somente considerar a alma por se assemelhar muito mais facilmente aos atributos divinos. Deus não tem um cabelo, talvez seja careca, então tem uma pequena barba, mesmo que mal feita, dedos não sei se tem, mas não é nesse sentido que eu me assemelho e também não pode me permitir excluir esses acidentes que tenho em mim. Então, na totalidade. Então não pode ser somente a virtude, o intelecto, e nem pode ser também somente nas funções, natureza sexuada, domínio sobre a terra. Com isso a gente evita dois grandes problemas, né? Em segundo lugar, então, em primeiro lugar, o homem na sua totalidade é criado por Deus. Segundo ponto, importante. O relato da criação põe em evidência que o ser humano foi criado não como um ser isolado. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27. Deus colocou os dois primeiros seres humanos em relação um com o outro, cada um com um parceiro de outro sexo. Lembram, não temos isso explícito no relato do Gênesis, mas temos ali na narrativa da Arca de Noé. Deus escolhe um par de cada animal, né? Não eram dois machos, porque seriam mais fortes para lutar contra os animais marinhos quando a arca estivesse no meio do mar, mas, de fato, um macho e uma fêmea. Essa perspectiva de complementariedade, hoje talvez muito mal entendida, né? Alguns entenderiam muito mal, mas essa perspectiva de complementariedade já estava presente e podemos deduzir que na criação também estava. Havia sempre um par de animais, cachorro macho, cachorro fêmea, né? Cadela fêmea, né? Cachorro macho, fêmea. Enfim, assim como também, né, o ser humano, macho e fêmea. Segundo ponto, Deus colocou os dois primeiros seres humanos em relação ao outro, cada um com um parceiro do sexo. Afirma a Bíblia que o ser humano existe em relação com outras pessoas, com Deus, com o mundo e consigo mesmo. Eu lembro que a primeira conversa que eu tive com o Padre Vânia, estávamos lá na casa paroquial, né? E de pé, ainda assim, na entrada, na porta, a gente falava um pouco de alguns elementos ali de antropologia. E eu lembro que falávamos um pouco da questão da capacidade de se relacionar do homem. Existe um conceito caríssimo para a teologia cristã, que é o conceito de pessoa. Pessoa se define principalmente como aquele que é capaz de se relacionar. A relação está na essência do ser pessoa. Deus, na sua essência, é amor? Sim, mas antes ele é pessoa, ou seja, ele é capaz de se relacionar. É por ser capaz de se relacionar que ele é de fato trindade. Então, não haveria possibilidade de existir uma pessoa única. O monoteísmo, filosoficamente falando, é um absurdo, porque aquele que existe só não pode jamais ser uma pessoa, porque a pessoa necessita de se relacionar. Deus teria que ser no mínimo dois. Afinal de contas, eu, existindo, preciso me relacionar com alguém. E daí, Pai relacionando-se com o Filho, e o Espírito Santo dita a maneira daquela relação. Afinal de contas, a relação do esposo com a esposa, uma relação amorosa, afetiva, de um fiel com o padre, uma relação de fidelidade, de compromisso, de um amigo com o outro, de responsabilidade, confiança, do pai com o filho, de liderança e docilidade. E se nós pudéssemos olhar para todos os tipos de relação que existe, encontrar, extrair a mais perfeita relação de todas elas, em todos os âmbitos, em todos os sentidos. Essa relação, naturalmente, pertenceria ao próprio Deus. E esse modo de se relacionar, amizade, amorosa, afetiva, tem na Trindade um nome específico chamado Espírito Santo. Então, duas pessoas é o mínimo para que você possa falar de pessoas. Eu não consigo pensar em pessoa isolada.
Então, o próprio Deus é assim, está na definição da própria essência divina. Então, também nós, o homem não foi criado para estar só. Afirma a Bíblia que o ser humano existe em relação com outras pessoas, com Deus, com o mundo, consigo mesmo. De acordo com esse conceito, o ser humano não é um indivíduo isolado. E aí um outro termo caro que a gente precisa... no dia a dia a gente trata como se fosse a mesma coisa, mas na teologia evita-se falar que nós somos indivíduos, mas somos pessoas. Porque o indivíduo supõe uma unidade que não se comunica. Uma pedra é um indivíduo. Não comunicar-se para ela não afeta a sua própria existência, mas uma pessoa não. E não estou falando simplesmente de uma relação social. Ah, eu não quero me envolver com ninguém, quero ficar... Mas na essência há pelo menos uma relação com o próprio Deus. Então existe uma relação mínima em tudo isso. De acordo com esse conceito, o ser humano não é um indivíduo isolado, mas pessoa. Em outras palavras, um ser essencialmente relacional. Longe de significar um atualismo puro, que lhe negasse o status ontológico permanente, o caráter fundamentalmente relacional da própria imagem de Deus lhe constitui a estrutura ontológica e serve de fundamento para o exercício da liberdade e da responsabilidade. Em outras palavras, relacionar-se não é opcional para o ser humano. Não é um acessório que a gente pode colocar e em algum momento tirar. Mas é algo que está presente na nossa própria essência e natureza. Não tem como não nos relacionarmos. Na menor das medidas, estamos nos relacionando automaticamente com Deus, porque é Deus que nos sustenta. Mesmo que seja uma relação unilateral, existe, de alguma forma. Então, não tem como. Constitui a estrutura ontológica. Ontológica, a disciplina na filosofia que trata do ser enquanto ser. Se eu existo enquanto tal e eu sou um ser humano, o que é que me define enquanto tal? Então, faz parte da nossa estrutura. E serve de fundamento para o exercício da liberdade e da responsabilidade. Né? Ontem, eu acabo citando porque são exemplos concretos. Né? Eu estava lendo ali os detalhes do encontro de catequese da Tama na manhã. O que diferencia o ser humano? Capacidade de inteligência, capacidade de vontade, outros dois pontos. A liberdade e a responsabilidade. O ser humano se diferencia dos animais porque tem liberdade e responsabilidade. São outros dois pontos que estão ali na natureza. Sem esses dois pontos, não é propriamente homem. Então, vimos aqui um pouco do significado no Antigo Testamento. Agora, um pouquinho dentro do Novo. Segundo o Novo Testamento, a imagem criada, presente no Antigo, deve ser complementada pela Imago Christi. Olha só, temos até então o Imago Dei, imagem de Deus, e agora aparece um segundo termo, Imago Christi, imagem de Cristo. Então aquela imagem que nós temos lá no início, de Adão e Eva, ganha agora mais um componente, mais um parâmetro, a própria imagem de Cristo. Adão e Eva talvez tiveram uma vida mais fácil que a nossa, porque eles só tinham que se assemelhar a Deus. Nós hoje temos que nos assemelhar a Deus e a Cristo, por assim dizer. Vejam, estou brincando aqui dessa forma, mas para mostrar que Cristo de fato vira um novo modelo e há de exigir de nós essa perfeita complementariedade. Temos que nos configurar na totalidade. No desenvolvimento neotestamentário do Novo Testamento, deste tema, emergem dois elementos distintivos: o caráter cristológico e trinitário da Imago Dei e o papel da mediação sacramental na formação do Imago Christi. Muito bem. Então, dentro do Antigo Testamento, nós temos essa imagem de Deus, que nós vamos entender agora o que é que os padres da igreja queriam dizer com esses termos, com esse termo, e nós temos também essa imagem de Cristo, que nós vamos entender, afinal de contas, o que é ser imagem de Deus ou o que é ser imagem de Cristo. Estou sendo eu imagem de Deus nesse exato momento, ou imagem de Cristo, ou os dois, ou o que me falta para ser um, e o que me falta, né, para ser os dois completos. Então, vejam que interessante. A teologia patrística e a teologia medieval
em certos aspectos se afastaram um pouco da antropologia bíblica. Vou explicar para vocês. Em alguns outros se desenvolveram ainda mais. A maior parte dos representantes da tradição, por exemplo, não aderiu plenamente à visão bíblica, que identificava a imagem da totalidade do ser. Um desenvolvimento significativo do relato bíblico é dado pela distinção de Santo Irineu entre imagem e semelhança, que denota a separação ontológica da separação axiológica. E aí eu explico. Lembram que o ser humano, na sua totalidade, corpo e alma, é um dos pré-requisitos que nós temos aqui para entender o homem enquanto imagem de Deus. Então, esse é o fundamento bíblico, o homem na sua totalidade. Os padres da igreja começaram a fazer uma pequena distinção. E assim, não é uma distinção que tem em vista tirar a ortodoxia do pensamento cristão, mas de facilitar o entendimento. Então, quando se falava de imagem e semelhança, eles separavam. Imagem significa uma coisa e semelhança significa outra. Santo Irineu é um desses expoentes. Ele dizia, a imagem é tudo aquilo que diz respeito ao que nós somos. Por assim dizer, aquilo que de fato é bom na nossa natureza. E semelhança diz respeito a todo o nosso esforço, toda a nossa virtude, toda a nossa capacidade de nos configurar a Cristo. Então, em outras palavras, se eu pergunto para vocês, fazendo uma especulação na área da angelologia, da angelologia. Os demônios, sabemos que são criados também por Deus, foram criados, por assim dizer, no mesmo instante que foram criados também os anjos, e por um ato da sua livre vontade decidiram não estar mais unidos a Deus. Tiveram um destino diferente. Pergunto a vocês, os demônios são bons ou ruins? O que vocês conseguiriam me responder? Bons ou ruins? Os anjos, vamos talvez facilitar. A catequese fica mais evidente. Os anjos são bons ou ruins? Bons. Temos dúvidas em relação a Deus? Não, sumo bem. E agora os demônios, são bons ou são ruins? Ruins, bons? Acho que tem bons e decididos. Exato. Santo Tomás traz essa resposta na Suma quando ele trata das questões angélicas. Ele diz que na sua essência foram criados os bons. Então, a faculdade de inteligência que eles possuem é boa. É uma faculdade dada por Deus, é um dom. A inteligência que eu possuo é bom, é boa. A vontade que eles possuem é boa. A ciência infusa que eles possuem, a imortalidade da alma, tudo isso são elementos bons. Agora, o modo como nós usamos cada uma dessas faculdades a gente chama de axiologia, ou seja, que é o valor que se dá. Axio significa valor. Então, qual é o modo como nós utilizamos? Então, Deus olha para mim e fala, nossa, Jeová é uma pessoa muito inteligente. Muito, muito inteligente. Porém, ele usa a inteligência dele para entrar nos sistemas, hackear e roubar dinheiro das contas bancárias. Então, no fim das contas, Jeová é bom ou ruim? Olha, pela inteligência que foi dada ao Jeová, a inteligência em si só ela é boa, mas a maneira como eu uso. Então, os padres da igreja faziam isso, essa separação. Existe algo que nos faz imagem e é profundamente bom. Capacidade de ser inteligente, nosso próprio corpo, nossa vontade. Porém, existe algo que a gente precisa nos esforçar para sermos semelhantes. Então, nem todos nós somos imagem e semelhança, somos pelo menos imagem, mas temos que nos esforçar para sermos semelhança de Deus. Então, um pensamento que estava na patrística. Por que ele se distancia do relato bíblico? Porque imagem e semelhança é tudo. Não pode ser um aspecto separado do outro. Mas, um detalhe, são antropologias diferentes. Muito bem, e aí vou pegar, um desenvolvimento significativo, acabei de trazer, desculpa. De acordo com Tertuliano, um outro autor, Deus criou o homem à sua imagem e lhe infundiu o seu sopro vital enquanto semelhança sua. Enquanto a imagem não pode ser jamais destruída, a semelhança pode se perder pelo pecado. Então, mais uma vez, separadas. A imagem pode ser destruída? Jamais. Mas a semelhança nós podemos perder, conquistar,
alguns são mais semelhantes que os outros. Vocês percebem que catequeticamente nos ajuda a entender? Recebemos algo de Deus que vale para todos. Todos nós temos a capacidade, mas alguns são mais semelhantes que outros a Deus. Então, catequeticamente nos ajuda, mas ela afasta um pouco daquela noção do Antigo Testamento. Santo Agostinho não assumiu essa distinção, mas apresentou uma versão mais personalista, psicológica e existencial da Imago Dei. Para ele, a imagem de Deus no ser humano tem estrutura trinitária, que reflete ou a estrutura tripartite da alma humana, espírito, autoconsciência e amor, ou os três aspectos da psique, memória, inteligência e vontade. Segundo Agostinho, a imagem de Deus no ser humano se orienta para Deus na invocação, no conhecimento e no amor. Então, Santo Agostinho não usava essa distinção, mas colocava que há um elemento memória, inteligência e vontade, que de certa forma operam de maneira distintas para nos auxiliar nessa conquista, nessa recuperação, nessa configuração da nossa imagem a Deus. São Tomás traz outra imagem que talvez seja um pouco mais bonita, né? Pensemos da seguinte maneira: o homem criado à imagem de Deus no paraíso acabou pecando. Será que aquela imagem de alguma forma é desconfigurada? E uma vez, olha só que interessante a reflexão que eu faço. Adão e Eva no início do paraíso. Adão e Eva depois do pecado. Adão e Eva depois da restauração, da salvação dada por Cristo. E Adão e Eva no fim dos tempos diante da visão beatífica. Percebe que são 4 momentos distintos? Porque constitui um estado de pureza, um estado de queda, um estado de recuperação, de restauração e um estado de plenitude. Será que essas 4 imagens são a mesma? Ou será que são 4 etapas da mesma imagem? Ou será que são imagens parciais de uma só imagem completa? São questões que vale a pena a gente se debruçar. São Tomás de Aquino apresenta uma proposta, e tem um outro autor mais recente que, utilizando essa perspectiva tomista, também apresenta uma solução, que é o nosso atual prefeito da Congregação Doutrina da Fé, Luiz Ladária, na sua obra de antropologia, vou trazer também. Então, Santo Tomás diz: a Imago Dei possui uma natureza histórica, enquanto passa por 3 fases. Citei aqui 4, mas ele coloca como 3. Imago creationes naturae, ou seja, a imagem criada naturalmente. A primeira obra criada. Né? A imago recreationes, ou seja, com auxílio da graça, aquela imagem que decai pelo pecado, ela é restaurada. E por fim, a imago similitudinis, ou seja, a glória, quando finalmente seremos semelhantes a Deus. Então, uma imagem criada, uma imagem restaurada e uma imagem da glória, a similitude. Para Tomás de Aquino, o Imago Dei é o fundamento da participação na vida divina. Imagem de Deus se realiza principalmente em um ato de contemplação do intelecto. Esta concepção se distingue de São Boaventura, para que a imagem se realiza principalmente através da vontade, no ato religioso. Imaginemos a nossa inteligência e a nossa vontade. Se eu perguntasse para vocês, dessas 2 faculdades, qual delas é a mais importante? Conhecer ou ter a força para conseguir agir? Professor, imagino que agir, mas o que é que ilumina a nossa capacidade de ação? E se nós não tivermos capacidade de agir, de onde virá a força para poder alimentar a nossa inteligência? Vejam que não é uma questão simples. De um lado, São Boaventura dava ênfase na questão da vontade, do outro lado, Santo Tomás dava ênfase na questão da inteligência. Mas vocês vejam como há uma dificuldade de chegar num consenso. Então, eu estou tentando viver a minha fé. Padres da igreja, doutores da igreja, eu quero ser santo. Me deem um caminho concreto? E ali eles, ao seu modo, as suas ênfases, tentam nos ajudar. E é bonito, caminhos diferentes, porque todos nós somos diferentes. Então, tivesse um só doutor da igreja, talvez não servisse para todos, né? Deus pensou até nisso. E aí esse autor, Luiz Ladária, ele só acrescenta essa 4ª imagem, que é a imagem deformada. Imagem criada,
ao contrário de Santo Tomás, que fala criada, restaurada e na glória, o Luiz Ladária coloca criada, deformada, restaurada e glorificada. Um elemento a mais que a gente vai estudar aqui. Muito bem, então com esses elementos aí a gente consegue ter um pouco da visão da Imago Dei no Antigo Testamento, no Novo Testamento e um pouco da maneira como os padres da igreja a compreendiam. E daí a gente vai tentar agora, só para a gente já ir deixando de maneira mais concreta, entender como que a igreja entende hoje. Então, são apenas 2, 3, 4, 5. São 5 itens. Eu vou passar bem rapidamente por cada um deles. O primeiro item, que é importante, como a igreja entende hoje a Imago Dei, o primeiro elemento é: o ser humano é criado corpo e alma. Falar do homem criado à imagem e semelhança de Deus implica necessariamente falar dessa união. Corpo e alma. Não dá para separar essas duas realidades. As duas coisas são feitas à imagem de Deus. Eu gosto muito de alguns aspectos que a filosofia por detrás da teologia do corpo trouxe, que foi mostrar que Deus também se revela através de um corpo. Então Deus, na sua origem trinitária, um ser espiritual, de algum modo escolhe o corpo também para se revelar. Então esse corpo que nós recebemos também revela algo do próprio Deus. Significa que Deus necessita de um corpo? Não. Mas significa, por exemplo, que para que se complete a intimidade, a gente precisa usar, por assim dizer, do máximo da capacidade da nossa natureza. Então vejam que em Deus, por assim dizer, há uma relação perfeita dada pelo Espírito Santo, mas uma relação afetiva, que pela união sexual gera vida, só seria possível por meio de um corpo. Ainda que Maria não tenha deitado-se com um homem, precisou dela de um corpo, para que ele pudesse passar a vida. Então, de algum modo, Deus quis que por meio do corpo se comunicasse também uma forma de se relacionar. Aí, sem entrar nos detalhes, mas então, corpo e alma. Todo ser humano é formado de corpo e alma. Isso é, por assim dizer, um dos dogmas centrais da fé. Não tem como separar essas duas realidades. Tanto que, vou fazer uma provocação para vocês. Ser humano, corpo e alma. Sem essa unidade não há como haver ser humano. Se eu excluo a alma, tem como eu dizer que só o corpo é o ser humano? Não. Se eu excluo o corpo, também não posso dizer o mesmo da alma. Porém, existe um certo instante na vida, ou melhor, na nossa existência, em que acontece uma separação de corpo e alma. Que momento que é esse? A nossa morte. Então, no momento da morte, corpo e alma, que estão intimamente unidos, se separam. Corpo separado da alma. Se nós sabemos que o ser humano é a união dos dois e não há possibilidade de ser diferente, o que é que acontece com o ser humano no momento em que corpo e alma estão separados? A grande pergunta é: será que deixam de ser humanos? Vou deixar vocês, quando for dormir à noite, voltar nessa questão, ficar refletindo, remoendo. E aí, não consegui responder. Alguns dias estudando, a resposta vem. Então, existe na teologia uma solução para isso, existe um estado intermediário. Nós deixamos momentaneamente de ser humanos, porque está separado. Mas é como se o nosso corpo desejasse tanto unir-se à alma novamente, para de fato voltar a ser humano, que não tem possibilidade de não haver a ressurreição. Então seria, tem um autor da Cristologia, é o Dom Estevão Bittencourt, ele tem na verdade um curso de Cristologia, ele fala assim: a ressurreição, mais do que ressaltar os aspectos divinos em Cristo, ele ressalta o próprio aspecto humano, porque a ressurreição une de novo a natureza humana, não tem como uma natureza destruída, ou ela existe ou ela não existe. Então, ressuscitar é um convite para mostrar que Cristo era verdadeiro homem. Ele precisava unir, não é a sua alma, não é seu espírito divino, mas ele precisava unir a sua parte física. Ele precisava unir o corpo novamente. Então, ao morrer na cruz, a parte humana morre. Deus enquanto espírito, Deus enquanto filho, Trindade não morre. Então, o que a ressurreição traz para a segunda pessoa da Santíssima Trindade?
A ressurreição para ela, nada. Mas para o corpo que ela assume, traz tudo. A possibilidade de ser humano novamente. Isso é belíssimo. Eu não me emociono porque eu não sou disso, mas se eu fosse, eu me emocionaria, porque é muito bonito, sabe? Então, vejam, né, que bonito, né? Então, o ser humano não pode deixar de ser essa unidade de corpo e alma. A morte é um estado transitório, para que em algum momento, para vocês terem noção do tanto que é problemática essa questão teológica, alguns teólogos propuseram um pensamento que não é católico, de que não acontece essa separação. Acontece que quase que imediatamente a morte já acontece juízo particular e já acontece a ressurreição. Chamam essa hipótese teológica de tudo já. Tudo acontece no já. E é uma solução teológica para se livrar da problemática do corpo e da alma separados. Então, essa questão que nós estamos tendo, que vocês, quando forem dormir, vão ter também, de o que acontece com ele. Para a gente achar uma solução, acontece tudo da mesma forma. E não é verdade. Acontece de fato. Segundo ponto, homem e mulher. Então, ao sermos criados em imagem e semelhança de Deus, somos criados também diante dessa, não é dualismo, dessa complementariedade. O homem, imagem e semelhança é complementar. E o que isso quer dizer? Por que Deus, ao criar, cria homem e mulher? Para mostrar que, na sua própria essência trinitária, existe um princípio de comunhão. O ser de Deus é ser pessoa, é se comunicar. Então não tem como ter criado somente um ser humano. Não seria imagem de Deus. Seria uma imagem deformada. Então, se eu, por exemplo, me olho no espelho, parte do espelho estou quebrado, eu vejo só um pedaço de mim, então falta um pedaço. Se Deus tivesse criado somente um ser humano, faltaria um pedaço dele, que seria a sua própria essência de ser capaz de se relacionar. Então, ao criar o homem e mulher, ele denota que ali está a capacidade de relação. Vejam só, criar corpo e alma não mostra que Deus se relaciona, mas criar homem e mulher, sim. Isso é importantíssimo, sabe? Importantíssimo. Terceiro ponto, e a gente vai seguindo para o final. Pessoa e comunidade. Então, a pessoa, ela está inserida. As pessoas criadas à imagem de Deus são seres corpóreos, cuja identidade masculina ou feminina os destina a um tipo especial de comunhão com os outros. Como ensinou São João Paulo II, o significado nupcial do corpo encontra sua realização no amor e na intimidade humana, que refletem a comunhão da Santíssima Trindade. Então, se relacionar, vejam que, olha como a gente está crescendo aqui pedagogicamente. Corpo e alma. Então, entendemos que existe uma unidade. Homem e mulher. Percebemos que existe a necessidade de não estar isolado. Comunhão. Percebemos que não basta ter duas pessoas, mas que precisam se comunicar, necessariamente. Então, imagem e semelhança de Deus implica que o homem é feito para a comunhão. Quarto ponto. Ao falarmos de imagem e semelhança de Deus, falamos também do pecado e da salvação. Por que necessariamente falamos do pecado? Será que a imagem que Deus me dá é uma imagem pecaminosa? Não, mas porque na sua natureza ela permite, por assim dizer, ter a realidade do pecado e não ser destruída. Lembra que eu mostrei essas 3 etapas? Criado, destruído, restaurado e reconciliado plenamente, né? Então, essas possibilidades de queda e de salvação estão dentro, por assim dizer, dos limites da natureza do homem, né? Dante, quando escreve a Divina Comédia, ele faz alguns relatos sobre céu, inferno e purgatório, e quando ele relata ali as possibilidades de inferno, ele coloca várias moradas, por assim dizer, no inferno, no sentido de mostrar que o ser humano é capaz de coisas muito ruins. Assim como ele, quando vai descrever o céu, coloca 10 moradas, no sentido de mostrar as altas possibilidades e capacidades do homem. Então, você começa a perceber que você pode ir de uma pessoa mais extraordinária, um santo, assim como uma pessoa sacrílega a todos os instantes. Então, esse limite estão aqui presentes dentro dessa imagem. De certa forma, ela permite, não é que Deus queira que você viva, mas permite, que faz parte daquele conjunto de liberdade e responsabilidade que estão inerentes. Por fim, o quinto ponto é que a imagem de Deus também deve ser entendida ao lado de imagem de Cristo. Então, temos o termo Imago Dei e Imago Christi. Um mistério, mais uma vez repete,
Na realidade, o mistério do homem só se torna claro verdadeiramente no mistério do Verbo encarnado. Eu vou ler tanto que vocês vão decorar. Com efeito, Adão, o primeiro homem, era figura daquele que haveria de vir, isto é, de Cristo Senhor. Novo Adão, na mesma revelação do mistério do Pai e em seu amor, Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem e lhe descobre a sua altíssima vocação. Não é, portanto, de se admirar que em Cristo essas verdades encontrem sua fonte e atinjam seu ápice. Esse famoso trecho que nós já lemos da Constituição sobre a Igreja no Mundo, do Concílio Vaticano II, se presta muito bem para concluir essa recapitulação dos principais elementos da teologia do Imago Dei. Com efeito, Jesus Cristo é quem revela ao Pai a plenitude do ser humano. Em outras palavras, nós estamos conhecendo aqui alguns elementos que nos formam a imagem de Deus, homem e mulher, corpo e alma, pessoa e comunidade, pecado e salvação. Porém, para que a gente consiga entender mais perfeitamente essa imagem e semelhança a Deus, tal qual fomos criados, precisamos do auxílio da imagem de Cristo. Então é a imagem de Cristo que vai dar para nós o modelo perfeito de entender como é que nós somos corpo e alma, como é que nós somos homem e mulher, como é que nós somos pessoas e comunidade, como é que nós vivemos o pecado e a salvação. Então, é em Cristo esse modelo que nos auxilia. Então, mais uma vez, volta esse tema. Por fim, o último trechinho diz assim: entre a origem do ser humano e o seu futuro absoluto se encontra a atual situação existencial do gênero humano, cujo pleno sentido só se há de encontrar em Cristo. Vimos que Cristo é, na sua encarnação, morte e ressurreição, que restaura na devida forma a imagem do homem, prove a Deus por ele reconciliar consigo todas as coisas, tanto na terra como no céu, estabelecendo a paz por meio dele. No coração da existência pecaminosa, o ser humano é perdoado e, através da graça do Espírito Santo, sabe que é salvo e justificado por meio de Cristo. Então, aqui, só para reforçar o elemento relativo à questão do pecado. Não é que a imagem que nos foi dada vem com o pecado, mas que, com o auxílio de Cristo, nós percebemos que é possível sair dessa imagem deformada para uma imagem restaurada, sem perder a nossa identidade enquanto imagem e semelhança de Deus. Muito bem, e o restante do documento são outras abordagens aqui que ele tenta trazer, aprofundando um pouco mais a polêmica da imagem de Deus. Lembro que a partir do ano de 1951 se começa a realizar um movimento de entendimento, diferente, e aí vai amadurecendo. Então, acho que com essa parte, Imago Dei, Imago Christi, fica claro para nós que aquele mesmo Deus que cria todas as coisas, aquele mesmo Deus que, por meio do seu Filho, se encarna, e nessa encarnação ele assume na totalidade o mistério humano, na totalidade o mistério divino, ou seja, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nos ajuda, a partir daquele momento, a tornar mais claro de que modo nós seremos imagem de Deus. Até porque essa natureza humana assumida por Cristo, apesar de temporalmente estar posterior à criação do primeiro homem, esteve sempre e desde o início como modelo de todo homem que existiu, que foi criado. Então, esse modelo de Cristo, que nós entendemos a partir da encarnação, se torna para hoje um modelo referência, por assim dizer, para que nós possamos entender quem somos e, a partir disso, nos configurar mais perfeitamente a Deus. Então, ser imagem de Deus só é possível porque eu conheço a imagem de Cristo, que é o próprio Deus que se encarna. Se encarna, faz imagem para que eu me torne imagem. Ele literalmente vem nos buscar. Muito bem, então com isso encerramos. Vou fazer uma oração final. Agradeço a Deus por esse nosso encontro, por essa nossa formação, que possamos pedir a intercessão da Virgem Maria para que nos auxilie a fazer com que todo esse conteúdo se torne, de algum modo, algo presente na nossa vida e nos nossos corações. Teologia se faz de joelhos, lembremos dessa frase.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado.